Entendam por que que a mulher com ciclo irregular, ainda assim ela consegue viver livre do anticoncepcional. Pega aquele raciocínio que eu estava falando para vocês no início aqui da minha fala sobre o ciclo é o quê? O ciclo é formado por 3 fases: menstruação, período fértil, período não fértil. Qual é o período que a mulher tem chance de engravidar? Período fértil, o nome já está dizendo, porque ali o terreno é fértil. Essa mulher, ela tá com o corpo todo preparado para receber um espermatozoide e esse espermatozoide fecundar um óvulo. No período fértil, por que o nome é período fértil? Meninas, é porque é como se a gente fosse um terreno, um solo muito rico em nutrientes, e qualquer sementinha que cair nesse solo fértil, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai dar frutos. Só que a gente só fica nesse estado fértil uma vez no mês. É só uma vez no mês que a gente fica assim. Inclusive é só uma vez no mês que a gente ovula, né? Que a gente libera um óvulo. E esse óvulo dura somente de 12 a 24 horas. De 12 a 24 horas. Isso acontece ali em torno da nossa semaninha fértil, que é um período, e pelo amor de Deus, já não me perguntem quanto tempo dura a semana fértil. Isso aqui não importa, depende do ciclo da mulher. Não me perguntem isso, não queiram saber disso. Isso não é importante agora. Quanto tempo dura? Não tem isso. Entendam o que é o período fértil. O que acontece no período fértil da mulher, por exemplo? Sabe o que acontece? Por exemplo, o colo do nosso útero fica aberto, né? A gente tem lá o úterozinho, o colo, que é a parte mais inferior, fica mais abertinho. E aí facilita a entrada do espermatozoide. A gente produz um muco cervical bem aquoso que permite a entrada do espermatozoide. Lá dentro da gente, os hormônios fazem com que o espermatozoide encontre o óvulo com muita facilidade, porque as tubas uterinas estão se movendo ali para facilitar o encontro desse espermatozoide com esse óvulo. Tudo no período fértil acontece a favor de uma fecundação, a favor de uma gestação. Mas veja, isso é típico do período fértil. Quando a nossa ovulação acaba, o nosso corpo muda de figura. Ele passa de um terreno fértil para um terreno infértil, não fértil. É o que eu costumo chamar para vocês de período não fértil. Isso acontece com todas as mulheres do mundo que não usam anticoncepcional. Ela pode estar aqui no Brasil, ela pode estar lá no Canadá, ela pode estar no Japão, ela pode estar na China, ela pode estar em qualquer lugar do mundo. Essa mulher funciona assim, nós somos assim. O nosso corpo, o corpo de todas nós mulheres, são iguaizinhos. Eu gosto sempre de dar o exemplo da minha aluna Thalita, que tinha um ovário só. E como ela tinha um ovário só, ela tinha medo de não conseguir acompanhar o ciclo sem, né? E ficar sem anticoncepcional, achando que ia engravidar. Vão lá ver o caso dela, ela tá 1 ano comigo, sem anticoncepcional, não engravidou, tudo certinho. Sabe por quê, meninas? Porque existe uma forma de você saber exatamente quando você está fértil e quando não está. Então, mesmo que o seu ciclo, você já é uma mulher adulta, você já, né, não é mais adolescente, o seu ciclo tá ficando irregular por outras razões. Ontem mesmo uma mulher veio aqui e falou que o filho dela fez uma cirurgia, então isso vai gerar estresse nela. E eu já falei para vocês que o estresse altera o ciclo. Esse ciclo alterado vai ficar mais curto ou mais longo. Mas sabe o que é mais legal e inacreditável de tudo? Que mesmo esse ciclo alterado, essa mulher, tendo um ciclo presente, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma menstruação, um período fértil e um período não fértil. E se essa mulher aprender como é ela, como é o corpo dela no período fértil, não tem como não ter segurança. Ela só precisa saber como é que é o corpo dela no período fértil. Como é que sou eu no período fértil? Como é que sou eu no período não fértil? Ela precisa conhecer o ciclo dela. E como eu ia dizendo, sabe o que é mais inacreditável, meninas? É incrível. Pega isso aí, ó. Anota em algum lugar, tenha isso em mente, faça disso um mantra, repita isso pra você, porque você precisa aprender isso. Não existe mulher meio fértil. Não existe um período em que você tá metade fértil. Não tem isso. Ou você está fértil ou você não está fértil. E quando você está fértil, você consegue ver.
é como uma luz. Você tem lá uma luzinha, quando você está fértil, a luzinha está acesa. Você já viu que a luz está acesa. Então, a luzinha acendeu e estou fértil. Atenção, cuidado, o risco de engravidar aqui é grande. Aí passaram os dias, de repente você percebeu que aquela luz apagou. Eita, meu período fértil já passou. Passaram-se os dias novamente, você tá lá vivendo a sua vida, não sei o que, tal, de repente, eita, sei lá, vamos pensar ali 2 semanas depois, alguns dias depois, vai depender da duração do seu ciclo. Novamente você vê aquela luzinha acesa de novo. Eita, luzinha acesa, estou fértil. Luzinha apagada, estou infértil. Veja que não tem meio termo. Ou a mulher está fértil ou ela está não fértil. Não existe meio fértil. Por isso que é tão seguro e é tão tranquilo você viver sem anticoncepcional, mesmo se você estiver com um ciclo irregular. Porque o nosso período fértil, quando você aprende a identificar o seu período fértil, é como se você identificasse ali dentro de você a luzinha acesa. A luzinha apagou? Período não fértil. E atenção, a luzinha não fica acendendo e apagando toda hora, não. Acende e apaga, não. É muito claro. As fases são claras. Você consegue acompanhar porque dura alguns dias. Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, digamos que você tem um ciclo de 26 dias aí. Então, você deverá passar ali uns 5 dias menstruada, não sei qual é a duração do seu, 5, 4 dias, 7, depende do caso da mulher. Aí depois você vai passar um tempinho ali, vamos dizer, uns 10 dias no período fértil, que é um período de você ficar atenta, porque você sabe que naquele meio tempo você vai ovular, tem que ficar atenta, a luzinha vai permanecer acesa. Essa luzinha é o quê? Seu corpo mostrando para você que você está fértil. É possível saber exatamente quando você está fértil. Aí depois, passaram-se aqueles 10 dias ali, aí você vai entrar na outra fase, a fase da luz apagada. E você vê que a luz está apagada. Você vê que aqueles sinais que estavam ali anteriormente do seu período fértil, eles desapareceram, porque agora você iniciou uma nova fase, a fase não fértil. E você vai ficar ali mais umas 2 semanas, né? Ou 15 dias, 16 dias, depende do seu caso, depende do seu ciclo. Mas se você souber exatamente como o seu ciclo funciona, se você conseguir identificar o seu período fértil, seu período não fértil, pode ter certeza, você vai viver como eu vivo, você vai viver como dezenas de mulheres hoje vivem, né? E livres do anticoncepcional, com segurança, sem engravidar, porque elas foram atrás do caminho certo, elas seguiram o passo a passo para quem quer viver livre do anticoncepcional. E eu vou mostrar o caso da minha aluna Tainara, minha querida aluna Tainara lá do Goiás, e ela passou um período aí da vida dela, depois que ela parou de usar o anticoncepcional, ela teve problemas de saúde, inclusive infecções, e ela precisou. E isso é um problema provocado pelo próprio anticoncepcional, viu? Então, meninas, estão aí usando anticoncepcional ainda? Muita atenção, porque assim, o negócio é perigoso mesmo, tá? O risco para sua saúde é grande, mas se você estiver ali bem amparada com profissionais bacana, vocês vão se dar bem, vão sair bem, assim como a Tainara já saiu, né? E aí, como eu passei por esses períodos de dificuldade, né, dessa questão de infecções, meu ciclo, ele começou a ficar muito desregulado. E aí eu tive ciclos, assim, de 60 dias, quase 70 dias, 65 dias. Mas, como eu conseguia perceber os meus sinais, mesmo com esse ciclo longo, eu conseguia perceber em qual fase eu estava. Se eu tinha ou não ovulado. Então, se eu tivesse me baseando só por datas, tinha dado errado e eu não estava tão segura assim. Porque eu tenho esse conhecimento que eu não posso me basear por datas. Eu tenho que me basear pelos sinais que o meu corpo dá. Ele está dando sinal que eu já ovulei? Beleza, tô tranquila. Posso ficar livre aqui, ter relação desprotegida, tudo ok. Mas se eu sei que eu não ovulei ainda, eu preciso me proteger. Eu não estou sabendo quando eu vou ovular. Pode ser que eu ovule hoje, pode ser que eu ovule amanhã, tá desregulado, tá descontrolado o ciclo, mas a certeza que eu ovulei ou não, eu sempre tinha. Meu ciclo estando regular ou não, ele estando ali nos 29 dias, como é de costume, ou mais longo, eu tenho, assim, 100% de certeza quando eu ovulei ou não. Então, assim, isso me trouxe muita segurança, muita mesmo, sabe? Muita tranquilidade. Hoje eu posso dizer que eu não tenho medo mais de engravidar. Viram? Né? No caso, é melhor do que eu aqui falando para vocês que é possível sim viver livre do anticoncepcional, com segurança, sem engravidar, mesmo se você está tendo ciclo irregular.